Hoje, dia 25 de maio, Dia da Indústria, foi o dia escolhido pelo governo federal para anunciar um pacote de medidas para o setor industrial. Muito se fala na volta na reindustrialização do Brasil, nada mais é a busca por geração de emprego e melhoria da nossa economia. E qual setor econômico muito importante para o governo que emprega muita gente que está cambaleando das pernas? Nosso querido setor automotivo. E é, gente. E para isso, o governo anunciou, de fato, uma queda de impostos. Os carros ditos populares não estão voltando. E explico para vocês o porquê. Porque também uma decisão, eu acho que está de bom tom entre as montadoras e o governo federal, é que só favorecer o carro 1.0 popular pé de boi não resolve o problema. Então há uma faixa, eu diria até boa e considerável, de valores e inclui muitos carros que você pode ter interesse de comprar. O anúncio do governo propõe um corte de impostos na faixa de veículos vendidos de 60 a 120 mil reais. Isso mesmo, 120 mil reais. Então inclui alguns SUVs por aí, sedãs compactos, vans como a Spin, para você que quer um carro para a família, e até algumas picapinhas como a Estrada, entre outras. Então, gente, vale a pena você aguardar. E por que eu estou dizendo? E por que eu digo aguarde e não compre o carro agora? Se o governo acabou de anunciar o corte de impostos, é que ele não vale a partir de hoje. O anúncio foi hoje porque é simbólico, o dia da indústria, o pacote de reindustrialização. Não foi só o corte de impostos para carros que o governo anunciou. E aqui eu não estou defendendo o governo A e B, gente. Isenção, estou só trazendo fatos para vocês. Fato. Vai se reduzir de 1,5% a 10,96% os impostos que incidem nos veículos, impostos federais. Então IPI, PIS, COFINS, aqueles impostos que estão na mão do governo federal. Não se mexeu nos impostos estaduais como ICMS, por exemplo, que poderiam em alguns estados reduzir ainda mais o preço. Como que vai funcionar essa redução de preço? Primeiro, ela não está valendo a partir de hoje porque o Ministério da Fazenda tem 15 dias para anunciar qual que vai ser, digamos, a compensação. A gente não tem almoço grátis, né? O governo está destapando, literalmente está cobrindo o pescoço e destapando o pé do cobertor. Então o cobertor é curto e esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Pode até vir de uma arrecadação maior por mais vendas? Pode, mas né, vamos ter que ter isso em mente que vai ser anunciado de onde vem esse dinheiro daqui a pouco. E como vai ser feito isso? Após o anúncio, batendo as contas ali, o governo vai de fato emitir uma medida provisória que tem peso de lei até ser, digamos assim, referendada pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. Se não for referendada, ela fica valendo apenas por 90 dias. Se for referendada, fica valendo ou indefinidamente ou por um prazo. O governo não disse se esse corte de impostos vai ter prazo definido, por exemplo, de agora até o final do ano, até o ano que vem, ou indefinidamente. O que foi anunciado é que esse corte de impostos ele é modular, baseado em 3 fatores. Primeiro, o valor atual do veículo. O máximo de desconto, então os 10,96%, quase 11%, vai valer para a faixa menor, o veículo mais barato. Então, o de 120 mil reais não vai cair 10%. Lá ele cairia, digamos, 1,5%, que seria o mínimo. Então, quanto mais caro, menos desconto de imposto. Um pouquinho, então, assim, se você está pensando que de 100 mil reais vai cair para 90, talvez sim, talvez não, vai depender dos outros pontos. Quais são os outros 2 pontos? Emissão de poluentes. Quanto mais limpo, quanto menos poluente for o motor do carro, naquela categorização já feita pelo Inmetro, mais desconto do imposto. Interessante, né? Vamos cuidar do planeta e não favorecer que carros poluentes saiam sendo vendidos com mais, digamos, com benefícios. É o contrário. Quanto mais limpo o carro, maior o desconto. E o mais importante, cadeia produtiva. O que é a cadeia produtiva? Quantas peças do carro que a gente compra é de fato fabricado no Brasil? Pode parecer estranho, né? Porque assim, o carro é fabricado no Brasil, é fabricado aqui. Gente, crise dos chips. Por que a maioria das montadoras parou de fabricar carro? Porque os chips são importados. E, infelizmente, no momento a gente ainda não tem produção de chip nacional. Então, esse componente vai continuar sendo importado. Então, sendo importado, não vai gerar desconto, não vai baixar o imposto. O que acontece? Tem montadoras que produzem aqui não só o carro, a montagem do carro, mas amortecedores são produzidos daqui, pneus são comprados de fabricantes daqui, o motor é usinado, fabricado, montado aqui. Em algumas, o motor é uma unidade importada. Eletrônica importada. Alguma peça, como um airbag, algum componente da central multimídia, por exemplo, é importado.
Então, quanto mais peças fabricadas no Brasil, maior o desconto. Então, para chegar no limite do desconto dos 10,96%, classificação de impostos máxima é menor valor do veículo, não ser poluente, melhor classificação dentro das tabelinhas do Inmetro, e cadeia produtiva, a maioria das peças, dentro de um certo percentual, que o governo não informou qual, ser produzido no Brasil. Tá, Rovanir, então por que você disse não compre carro? Gente, vou dar 2 exemplos básicos do porquê não. Porque essa medida não vai afetar só os carros de 60 a 120 mil reais. Dá um exemplo bem pragmático. Fiat. Grupo Stellantis anunciou a volta de um Renegade de entrada, 15 dias atrás, por 125 mil reais, 9 mil reais a menos. Você tem alguma dúvida que esse Renegade daqui a 15 dias vai ser vendido a R$ 119.999,99, né? Por 5 mil reais a Fiat não vai deixar de vender o Renegade de entrada. Fato é que ela deve ter lançado essa versão já sabendo, porque ela já estava acordando com o governo o que era possível fazer. Então ela já tinha em mente que agora talvez o Renegade de entrada perca as rodas de liga leve e ganhe uma escalota, ou não perca equipamento se ela baixe mais 5 mil reais para ficar na faixa limite da isenção de impostos e poder botar o Renegade de entrada no balaio de ter o desconto e vender mais. Interessante, não? Então, ou seja, carros acima de 120 mil reais também vão ter impacto. Então, se você está pensando em comprar um carro de 125, 130 mil, segura peão, dá uma avaliada, porque pode ser que ele vai estar mais barato daqui a uns dias. E qual que é o segundo ponto que eu digo para você não comprar carro? Você vai comprar qualquer carro que não seja dessa faixa, novo, ou usado, ele vai baixar de preço também, gente. Que é um exemplo bem simples. 15 dias atrás, a Fiat anunciou, através da Peugeot, a redução do preço do Peugeot 208 Style, de R$ 79.990 por R$ 69.990. Eu já vi numa concessionária aqui em Porto Alegre, passando na rua, sendo vendido e anunciado a 68 mil com taxa zero. Certo que agora, com a redução de impostos, esse carro ainda vai custar ainda menos. Ou ela já está baixando o preço, pensando que com a queda do imposto ela não baixe tanto, mas mantém uma margem de lucro razoável. Mas fato, quem comprou esse carro no mês passado por R$ 79.990 deve estar pensando em se matar, né? Porque literalmente jogou 10 mil reais no lixo. E daqui a 15 dias pode ter jogado mais de 10 mil reais no lixo. Então, assim, se você está pensando em comprar um carro usado, segura peão, porque a tabela FIP vai ser afetada também e vai cair de preço. Com certeza. Afinal, lei da oferta e da procura. Você pode comprar o carro zero mais barato, os usados mais caros que o carro zero, tentar em parafuso, né, gente? Vai ter que cair o preço. Essa medida vai fazer o mercado aquecer? Vai. Óbvio, né, gente? Menor preço, mais gente pode comprar. Vai afetar muito? Acho que não. Porque uma coisa que muito se falou na mídia, na imprensa especializada, e muitos também bafafá de internet, o que o governo vai fazer, se vai anunciar um pacote de financiamento, se anunciar o uso do FGTS, isso tudo não aconteceu. E a taxa de juros nesse país está alta demais. A Selic é 13%, parece pouco 13%, se a gente pensasse em investir o dinheiro e ganhar os 13%, como você pode fazer, por exemplo, no Tesouro Direto. Vai financiar um carro para ver se é 13% que você paga. Lê as entrelinhas miúdas do taxa zero para ver se é zero mesmo. Porque tem um monte de taxinha lá que você vai ver que não é zero mesmo. Então, assim, os bancos estão reticentes em financiar. Estão cobrando mais caro a taxa de juros. Não é 13%, se bobear é 13% por mês, né, gente? Então, assim, quem de vocês compra carro de verdade à vista, ainda mais nessa faixa de preço? Você tem 60 mil reais para comprar um carro zero, vai lá dar 60 mil? Ou mais. Você vai comprar um SUV de 120 mil reais, você tem os 120 mil para dar na bucha? Geralmente não, né? Minimamente, ou você dá uma entrada e financia a diferença, ou você dá o seu carro usado na troca e aí compensa, paga a diferença, né? Ou financia a diferença, ou faz um mix. Então, assim, o financiamento de veículos no Brasil, para nós da classe popular, que pode comprar carro, que quer comprar um carro, é o dia a dia, né, gente? Quase ninguém compra carro à vista mesmo, ou então dá o seu carro de entrada e paga tipo uma diferença de 10, 15 mil reais. Você vai dar um carro mais usado porque está querendo pegar o melhor, então a diferença é grande. Então, sem uma proposta de financiamento, é difícil o mercado voltar ao patamar de vender 3 milhões, 4 milhões de veículos, como a gente vendeu no passado. Atualmente, a gente está num patamar de 2 milhões ano de veículos. Vai aumentar a venda? Vai. Vai salvar a indústria automotiva? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver se a economia, de fato, dá uma melhorada, né, gente? Senão, não tem milagre.